Pai, eu quero te adorar, sentir tuas mãos me tocar. A tua presença me trouxe amor. Pai, que o seu nome seja reconhecido como santo. Venha o seu reino. Dá-nos cada dia o alimento que precisamos. Perdoa-nos os nossos pecados, assim como perdoamos aos que nos têm ofendido. E não nos deixe cair em tentação. Amém. Sejam bem-vindos. Vamos aprender ouvindo e acompanhando a palavra do Deus Altíssimo, que é o Filho amado, o nosso Senhor. Em Apocalipse 19 versos 12 a 13 fala que ele se chama a Palavra de Deus. Estarei colocando vídeos com as notas abertas. Por favor, pause o vídeo para ler as notas. Estou utilizando a versão Bíblia Livre para Todos. Eu pretendo colocar capítulo a capítulo de Mateus até Judas. Estava se aproximando a festa dos pães sem fermento, também conhecida como Páscoa. Os chefes dos sacerdotes e os educadores religiosos estavam tentando encontrar um modo de matar Jesus, mas tinham medo da reação das pessoas. Satanás entrou em Judas Iscariotes, um dos 12 discípulos. Ele se encontrou com os chefes dos sacerdotes e com os oficiais da guarda, para falar sobre como poderia trair Jesus. Eles ficaram felizes e lhe ofereceram dinheiro. Ele concordou e começou a procurar uma oportunidade para entregar Jesus, quando não houvesse muita gente em torno dele. Chegou o dia da festa dos pães sem fermento, quando se sacrificavam cordeiros para comemorar a Páscoa. Jesus enviou Pedro e João, dizendo-lhes: vão e preparem a refeição da Páscoa. Assim, poderemos comer juntos. Eles lhe perguntaram: onde o Senhor quer que preparemos o jantar? Jesus respondeu: quando vocês entrarem na cidade, encontrarão um homem, carregando um pote com água. Sigam esse homem e entrem em sua casa com ele. Digam ao dono da casa que o mestre perguntou: onde fica a sala onde eu poderei comemorar a Páscoa com os meus discípulos? Ele lhes mostrará uma grande sala no andar de cima da casa, onde tem tudo o que é necessário. Preparem a refeição lá. Os discípulos foram e encontraram tudo exatamente como Jesus tinha dito. Eles, então, prepararam a refeição de Páscoa lá. Quando chegou a hora, ele se sentou à mesa com os seus apóstolos. Ele lhes disse: eu estava aguardando ansiosamente fazer esta refeição de Páscoa com vocês, antes que o meu sofrimento comece. Eu lhes digo que não comerei este jantar novamente, até que eu coma no reino de Deus. Jesus pegou o cálice e, após ter dado graças a Deus, ele disse: peguem isto e repartam entre vocês. Eu lhes digo que não beberei novamente deste vinho, até que eu beba no reino de Deus. Ele pegou o pão e, após ter dado graças a Deus, dividiu-o em pedaços e repartiu com os discípulos. Jesus lhes disse: isto é o meu corpo que é dado a vocês. Façam isso para se lembrarem de mim. Da mesma forma, quando acabaram de jantar, ele pegou o cálice e disse: este é o cálice do novo acordo, garantido pelo meu sangue, derramado em favor de vocês. Apesar disso, meu traidor está sentado bem aqui à mesa, pois foi determinado que o filho do homem irá morrer, mas ai do traidor. Eles começaram a discutir sobre quem seria e quem poderia fazer isso. Ao mesmo tempo, também houve uma discussão sobre quem era o mais importante entre eles. Jesus lhes disse: os reis pagãos dominam os seus povos, e aqueles que têm poder querem até mesmo que as pessoas os chamem de benfeitores. Mas, com vocês, não deve ser assim. Pelo contrário, o mais importante entre vocês deve ser como o menos importante, e o líder deve ser como um empregado. Quem é mais importante? Aquele que está sentado à mesa para comer, ou aquele que serve? Não é aquele que está sentado à mesa? Mas, eu sou como aquele que serve vocês. Vocês têm permanecido ao meu lado durante as minhas dificuldades. E eu darei a vocês autoridade para governar, exatamente como o meu Pai me deu também, para que vocês possam comer e beber à minha mesa, em meu reino. E vocês se sentarão em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Simão, Simão, Satanás pediu todos vocês para peneirar como trigo, mas eu tenho orado por você, para que a sua fé em mim não acabe. E quando você se converter, dê força aos seus irmãos. Pedro disse: Senhor, estou pronto para ir com você para a prisão, e para morrer com você. Jesus respondeu: eu lhe digo, Pedro, que antes que o galo cante hoje, você negará 3 vezes que me conhece. Jesus perguntou aos discípulos: quando eu os enviei sem dinheiro, sem bolsa, e sem um par extra de sandálias, faltou algo para vocês? Eles responderam: não, não faltou nada. Mas agora, se vocês tiverem dinheiro devem pegá-lo. O mesmo façam com uma bolsa. E se vocês não têm uma espada devem vender a sua capa, e comprar uma. Eu lhes digo que a afirmação que está nas Sagradas Escrituras sobre mim deve se cumprir. Ele foi considerado como um criminoso. O que foi dito a meu respeito está se cumprindo agora. Eles disseram: veja, Senhor, temos 2 espadas. Ele respondeu: isso basta. Jesus saiu e, como de costume, foi para o Monte das Oliveiras, juntamente com os seus discípulos. Quando chegou, disse aos discípulos: orem para que não caiam em tentação. Então, ele se afastou dos discípulos e foi caminhar a uns 30 metros de distância. Jesus se ajoelhou e começou a orar.
Ele disse: Pai, se você quiser, por favor, afaste de mim este cálice de sofrimento, mas que não seja feito o que eu quero, mas o que o Senhor quer. Na mesma hora, um anjo apareceu do céu para lhe dar forças. Sentindo uma grande angústia, Jesus orou com mais força, e o seu suor caía como gotas de sangue no chão. Ele acabou sua oração, levantou-se e voltou para onde estavam os discípulos. Eles estavam adormecidos, esgotados pela tristeza. Jesus lhes perguntou: Por que vocês estão dormindo? Levantem-se e orem para que não caiam em tentação. Enquanto ele ainda estava falando, uma multidão apareceu, liderada por Judas, um dos 12 discípulos. Judas se aproximou de Jesus e o beijou. Mas Jesus lhe perguntou: Judas, você está traindo o filho do homem com um beijo? Os seguidores de Jesus lhe perguntaram: Senhor, devemos atacá-los com as nossas espadas? E um deles atingiu o empregado do grande sacerdote, cortando sua orelha direita. Jesus disse: Parem, chega disto. Ele tocou a orelha do homem e o curou. Depois, Jesus falou com os chefes dos sacerdotes, com os oficiais da guarda do templo e com os anciãos do povo. Eu sou algum tipo de criminoso, para que vocês tenham que vir com espadas e porretes? Vocês não me prenderam antes, mesmo eu estando todos os dias com vocês no templo. Mas agora, este é o seu momento. Este é o tempo em que as trevas estão no poder. Eles prenderam Jesus e o levaram para a casa do grande sacerdote. Pedro o seguiu a certa distância. Eles acenderam uma fogueira no meio do pátio e se sentaram próximos a ela. Pedro estava entre eles. Quando ele se sentou lá, uma empregada o viu, olhou diretamente para ele e disse: Este homem estava com ele. Mas Pedro negou. Ele disse: Não, eu não o conheço. Pouco tempo depois, mais alguém olhou para ele e disse: Você também é um deles. E Pedro respondeu: Não, eu não sou. Cerca de 1 hora depois, outra pessoa insistiu: Tenho certeza de que você estava com ele também, pois você é galileu. Eu não tenho ideia do que você está falando. Pedro respondeu. Naquele momento, enquanto ele ainda estava falando, o galo cantou. O Senhor virou-se e olhou para Pedro. E Pedro se lembrou do que o Senhor lhe tinha dito: Hoje, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Pedro saiu dali e chorou amargamente. Os homens que vigiavam Jesus começaram a zombar e a bater nele. Eles colocaram uma venda em seus olhos e depois lhe perguntaram: Se você pode fazer profecias, então, adivinhe quem bateu em você dessa vez. Eles também disseram muitos outros insultos para ele. Na manhã do dia seguinte, o conselho de anciãos do povo se reuniu com os chefes dos sacerdotes e com os educadores religiosos. Jesus foi levado diante do conselho. Eles disseram: Diga para nós se você é realmente o Messias. Jesus respondeu: Mesmo se eu dissesse, vocês não acreditariam em mim. E se eu lhes fizesse uma pergunta, vocês também não me responderiam. Mas, a partir de agora, o Filho do Homem se sentará à direita do Deus Todo-Poderoso. Todos eles perguntaram: Então, você é o Filho de Deus? Jesus respondeu: São vocês quem estão dizendo isso. Eles falaram: Porque nós precisamos de qualquer outra testemunha? Nós mesmos ouvimos isso de sua própria boca. Lucas capítulo 22. O apóstolo Paulo falou uma coisa muito importante na sua despedida. Confira em Atos dos Apóstolos capítulo 20 versos 25 a 35. Agora, eu tenho certeza de uma coisa, de que vocês, para quem eu anunciei o reino de Deus, não me verão novamente. Assim, declaro a vocês, hoje, que eu não sou responsável caso alguém se perca. Eu não hesitei em contar a vocês tudo o que Deus queria que soubessem. Cuidem-se, e cuidem também de todo o rebanho, que o Espírito Santo lhes deu para que o acompanhem, e o guardem. Cuidem da igreja de Deus, a qual ele comprou com o sangue do seu próprio filho. Eu sei que, depois que eu for embora, lobos ferozes chegarão para atacá-los, e irão espalhar o rebanho. Surgirão, dentro do seu próprio grupo, homens que irão torcer o que é certo e bom para conseguirem seguidores para eles mesmos. Então, cuidado. Não se esqueçam de que, por 3 anos, eu os ensinei por dias e noites, derramando lágrimas por vocês. Agora, eu os deixo aos cuidados de Deus, e com a mensagem de sua graça, ele que é capaz de fortalecê-los, e de lhes dar a herança que pertence a todos os que se mantêm firmes com ele. Eu nunca desejei a prata, o ouro ou as roupas de ninguém. Vocês sabem que eu trabalhei com minhas próprias mãos, para suprir tudo o que eu e os que me acompanhavam precisávamos. Em tudo o que fiz, mostrei-lhes que devemos trabalhar para ajudar os mais fracos, sempre nos lembrando das palavras do Senhor Jesus: há mais felicidade em dar do que em receber. Yahvé, Deus Altíssimo, no poder da tua palavra, seu Filho amado, o nosso Senhor, nos abençoa e nos guarda, nos ilumina e nos guia por um bom caminho.